Graça e paz, povo de Deus, amém? Sou o pastor Michael Mendes, o responsável pelo projeto Jardim de Deus ali no bairro Alfredo de Castro, aqui em Rondonópolis, Mato Grosso. Sou um dos pastores da Igreja Batista Éden, que tenho o prazer, de estar junto com os meus irmãos adorando a Cristo através desses projetos sociais, através da Igreja do Senhor. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Hoje eu estou com a responsabilidade de trazer uma palavra de Deus no seu coração. Então, se você está com a sua Bíblia aí na mão, pegue ela, e leia comigo esse texto que está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Em nome de Jesus. Nós vamos estar lendo esses versículos e logo depois eu vou trazer a revelação do que Deus colocou no meu coração através dessa carta de 1 Coríntios. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 4, 11. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoestai-vos como os meus filhos amados. Porque, ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, aqui sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus mandamentos e o meu caminho em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Aleluia. Amém? Preste atenção nisso. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta ao 1 Coríntios, trazendo a revelação daquilo que os discípulos, daquilo que as pessoas estavam perdendo com o tempo, daquilo que a igreja de Coríntios estavam perdendo. Ele começa a lembrar para as pessoas o que ele passava por amor ao Evangelho de Cristo. Ele começa a dizer assim, vocês são sábios e nós somos tidos como os loucos. Vocês estão vivendo a plenitude do Evangelho e nós estamos sendo como a escória do mundo. Pastor, por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque o Evangelho de Cristo estava sendo gerado naquela igreja. O Evangelho de Cristo estava sendo revelado para aquela igreja. Eles estavam vivendo o poder de Deus, eles estavam vivendo uma unção do Senhor, que através do apóstolo Paulo, através dos apóstolos, estava sendo derramado para aquela igreja. A Bíblia diz que Paulo, ele faz menção disso, ele fala, vocês estão sendo alcançados com esse poder, mas o real motivo desse poder ser manifesto, ou ser colocado para fora das nossas ações, é isso daqui. No versículo 11 ele fala, até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Então agora ele começa a dizer para mim e para você que aquilo que a igreja de Coríntios estava recebendo, que era a revelação do poder de Deus, o que eles estavam recebendo, a real raiz daquilo era o que ele passava no seu corpo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava sofrendo, queridos, preste atenção nisso. O apóstolo Paulo, ele estava sofrendo aflições, sendo esbofeteado, sendo caluniado, sendo afligido, para derramar o poder de Deus diante daquelas pessoas. E eles não entendiam isso, porque eles estavam só recebendo. E aí o apóstolo Paulo fala assim, preste atenção nisso, eu estou mandando Timóteo ir até vocês, para vocês entenderem o que eu estou padecendo.
Primeiro está indo essa carta, mas eu já liberei o Timóteo para ir aí e falar para vocês. E vamos ler lá. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 12, perdão, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e o 2, diz assim, ó, e o 3. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar a outros. Aí o versículo 3. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Olha o versículo 4, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. O apóstolo Paulo deixa claro na vida de Timóteo que o poder que estava sendo manifesto era através do sofrimento que ele padecia no seu corpo, ou seja, o apóstolo Paulo padecia no seu corpo para que a igreja de Cristo recebesse o poder do céu na vida delas. Aí ele passa agora para Timóteo, ele fala, Timóteo, agora você é meu filho. Então fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, ou seja, entenda que para ser um bom soldado de Cristo, para trazer a revelação do poder de Deus, importa que você passe por muitas aflições, por muitas tribulações, por muitas injustiças, por muitos açoites, por muitas esbofeteadas na cara. O apóstolo Paulo estava deixando claro para Timóteo, ei, você tem visto através das minhas testemunhas, através da minha carne, através da minha aflição, que quanto mais eu padeço por amor de Cristo, mais o poder de Deus é liberado para a minha geração. E aí ele escreve essa carta para Timóteo, falando, ó filho, você precisa fortificar na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim e de muitas testemunhas ouviu, você precisa trazer isso para a sua carne. Você precisa trazer isso para a sua vida. Pastor Maicon, o que o apóstolo Paulo estava deixando para a vida de Timóteo? Um ensinamento simples que eu e você precisa entender e aprender. Que através da aflição da nossa carne, nós vamos liberar o poder de Deus para essa geração. É algo simples, mas nós passamos muita parte do tempo perdidos nisso. Pastor, por que eu fico perdido nisso? Por causa do versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa terra. A gente fica embaraçado com os negócios dessa terra, porque nós não andamos no espírito, nós andamos na alma. E aí quando nós padecemos algumas aflições, nós retrocedemos, nós voltamos para trás, porque é muito difícil, queridos, nós militar a luta com o Espírito vivendo na nossa alma, vivendo na nossa carne, nós não conseguimos. O apóstolo Paulo, ele deixa esse ensinamento para Timóteo, e eu quero voltar com você um pouquinho antes. Em Atos dos Apóstolos, quando a igreja de Cristo começa a surgir, a Bíblia diz que chega um tempo em que os apóstolos que foram chamados por Deus para ir por todo mundo pregar o Evangelho, eles se limitam o ambiente que eles estavam. Pastor, por que eles se limitaram ao ambiente que eles estavam? Porque o ambiente era bom e prazeroso para a sua alma, porque lá eles não precisavam orar muito, porque o povo tinha o mesmo coração e a mesma alma. Eles não precisavam buscar muito da presença do Senhor, porque eles falavam a mesma língua. E a Bíblia diz assim, que naquele ambiente, os apóstolos até, eu não vou falar que negaram a fé, mas os apóstolos naquele ambiente, eles até retrocederam um pouco na fé. Pastor, por que eles retrocederam? Porque eles fazem uma reunião e falam assim, agora nós só vamos se dedicar à oração e ao jejum. Nós não vamos mais cuidar das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Eu vou falar isso sim. Eles nesse momento aqui, eles rejeitam a religião de Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada de Jesus Cristo é cuidar das viúvas, dos órfãos
e dos necessitados, visitar eles nas suas necessidades. Essa é a verdadeira religião, pura e imaculada. Naquele momento, os apóstolos, eles se retrocedem dessa religião para se dedicar naquilo que não é apenas uma doutrina, mas é um relacionamento meu e Deus, que é a oração e o jejum e a leitura da palavra. Isso não é um trabalho meu no Senhor, isso é o meu prazer no Senhor. E eles mudaram isso, eles colocaram aquilo como trabalho, oração e jejum, e abriram mão do verdadeiro trabalho, que era cuidar das viúvas e dos órfãos. Porque o ambiente que eles estavam era bom, porque o ambiente que eles estavam era prazeroso para a sua alma. Aí a Bíblia diz que no meio deles eles falam assim, não, então já que nesse ambiente está bom, nós vamos se dedicar a outro tipo de trabalho, nós vamos colocar, preste atenção nisso, nós vamos nos dedicar mais nesse trabalho da oração e da leitura, vamos abrir mão disso daqui, nós precisamos colocar como um trabalho para nós, né? Como um peso espiritual, como uma obrigação espiritual que nós temos que orar e jejuar, e vamos se esquecer do verdadeiro trabalho ali, da verdadeira religião, e vamos levantar outras pessoas para fazer isso. A Bíblia diz que eles levantam 7 jovens, né, cheios do Espírito Santo, e no meio deles estavam Estevão, e a Bíblia diz que Estevão, ele começa a fazer aquilo que os apóstolos deixaram de fazer, ele começa a visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades, ele começa a cuidar dos necessitados, mas ele também era um homem de oração e de jejum. E ele vivendo esse contexto, a Bíblia diz que ele vivendo esse contexto, ele manifestou aquilo que os discípulos já não manifestavam mais. Porque se formos reparar lá em Atos, vai falar que quem estava fazendo discípulo agora era Estevão, não eram os apóstolos. Se a gente for olhar para a história lá de Atos, nós vamos ver que quem estava verdadeiramente andando e manifestando o poder de Deus já não era mais os apóstolos, mas era Estevão. E a Bíblia diz que por causa disso, Estevão, ele pagou com a sua vida, e quando ele morre, a Bíblia diz que através da sua morte, ele libera um poder que alcança a vida de Saulo, e agora Saulo se torna Paulo, e agora ele começa a ser, passa, né, de ser o perseguidor da igreja de Cristo, ele passa a ser perseguido, e agora ele se torna um homem que anda manifestando o poder de Deus, não pelas suas falas, não por aquilo que ele falava, não por aquilo que ele escrevia, mas aquilo que ele deixava cravado na sua carne. Aí ele olha para Timóteo agora e fala: Timóteo, nós não podemos cometer o mesmo erro que os homens lá atrás cometeram, de trocar o trabalho, de mudar os papéis. Não, nós não podemos colocar um jugo, um peso sobre a oração e o jejum. Isso tem que ser algo automático, algo prazeroso de nós, isso tem que fluir de nós, mas o que nós precisamos colocar sobre os nossos ombros é o peso, melhor dizendo, é o peso da cruz, é o peso do evangelho, é o meu corpo sendo espancado, é eu sendo afligido, é eu sendo negado diante dos homens, mas manifestando o poder de Deus para essa geração. E aqui eu quero fazer uma lembrança, eu quero trazer uma lembrança minha, para você que não me conhece. Eu fui usuário de droga durante muito tempo da minha vida, né? De algum tempo da minha vida, eu usei droga, eu roubei, eu fiz muita coisa errada. E quando Cristo me chamou, eu fui para uma casa de recuperação, e lá nessa casa de recuperação, eu fiquei lá em torno de 1 ano e 1 mês, nessa casa de recuperação. E eu me lembro que eu passei por muitas e muitas provações naquele lugar, muitas. Para você que não sabe, eu passei no Jacob. Tem um cara lá que eu amo demais, o pastor Alê. Pensa num cara que tem o meu respeito e a minha admiração. Um cara que eu acredito que não foi apenas um pai, mas foi
é uma ferramenta de Deus para transformar minha vida. E quando eu estava lá, eu passei por algumas dificuldades. E eu me lembro que tinha algumas situações que aconteciam lá dentro que me confrontava muito, né? E uma dessas situações foi uma vez que eu tomei um tapa no rosto lá dentro. E foi muito difícil esse dia. Eu tomei um tapa no rosto e eu deixei esse rapaz, eu fui para debaixo de um pé de abacate, eu fui orar e eu falei assim: Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? O que eu tenho que fazer agora? E aí Deus falou comigo: vai lá e pede perdão. Eu falei: mas pedir perdão, ele que está errado, ele que me agrediu. E aí Deus falou comigo de novo: vai lá e pede perdão. E eu voltei lá e pedi perdão para aquele lindão. E ele olhou para mim e falou assim: é isso mesmo, Mike, você está errado. E aquilo me doeu muito, cara. Eu saí de novo de perto dele, eu fui orar e chorar no Senhor. E essa não foi a primeira vez, já teve outras vezes. Teve outras vezes de meninos lá me irritar, de acontecer alguma situação lá, e isso me deixar muito mal, e eu não ter para onde eu correr, até eu entender isso que eu estou pregando para vocês hoje. Que para que o poder de Deus possa ser real, possa ser manifestado através da minha vida, eu preciso padecer injustiças, eu preciso padecer aflições, eu preciso padecer dificuldades. Pastor, por que eu preciso padecer isso? Porque, queridos, a corrida, ou melhor, a vitória para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é chegar ao fim, em primeiro lugar, mas se trata de chegar. Não importa se você vai ser o último a chegar onde Deus quer que você esteja, mas é o quanto você vai suportar para chegar onde Deus quer que você esteja. Nós precisamos entender algo, queridos. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo é cruz para o meu ombro, sim, aflição para a minha vida, sim, mas o quanto eu suporto diante dessas aflições. O apóstolo João, ele deixa algo muito claro em nosso meio. Por diversas vezes tentaram tirar a vida de João e nunca conseguiram. Eu li um documentário, eu vi algo sobre a vida dele, que uma vez para tentar matar ele, pegaram um caldeirão cheio de óleo, de azeite, esquentaram aquilo muito e jogaram ele dentro, e aquilo não teve poder de tirar a sua vida. Pastor, por que o apóstolo João, ele não morreu naquele caldeirão? Queridos, porque ainda ele tinha mais para entregar para o Senhor. Quem está entendendo? Ele tinha mais para entregar. E no final da sua vida, ele preso, para você entender, ele morreu de velhice mesmo. E no final da sua vida, ele ainda teve a revelação do livro de Apocalipse. Então Deus, ele espremeu a vida de João até o fim. Deus levou ele, Deus moeu ele até o fim. Olha esse versículo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Durante muito tempo eu tenho escutado e eu tenho visto meu pastor pregar para mim sobre o lucro do Evangelho. E o lucro do Evangelho é o contentamento. De fato, é você ser feliz em qualquer situação. Mas eu quero deixar claro isso para você. Você ser feliz em qualquer situação quer dizer que você vai ter que muitas vezes abrir mão do seu direito. Quer dizer que as pessoas vão te atacar, quer dizer que as pessoas vão te ferir, quer dizer que as pessoas vão te caluniar, quer dizer que as pessoas vão te trazer aflições. E você viver isso, você viver o Evangelho, o lucro dele vai ser você ser feliz nessas situações. Pastor, por que eu vou ser feliz nessa situação? Porque você vai ter a manifestação plena do Evangelho de Cristo, que é quando alguém bater na minha face, eu oferecer o outro lado. Quando alguém roubar o que é meu, eu deixar levar. Quem está entendendo isso? Aí o versículo 58 que nós acabamos de ler: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Sede firmes e constantes. Está falando que eu tenho que me tornar firme em uma escolha, uma decisão que eu tenho, e me tornar constante naquilo. O meu pastor uma vez falou algo que mexeu comigo. Ele falou assim, na minha caminhada cristã, eu tenho mais errado do que acertado. Mais errado do que acertado. E ele falou assim, mas uma coisa que eu tenho feito mais do que errar e acertar é continuar. Isso mexeu comigo. Porque, queridos, é muito fácil, talvez você que está me escutando aí, falar que nós temos que continuar até o fim. Talvez você nunca teve problema com droga, talvez você nunca teve problema com álcool, talvez você não sabe dessas coisas que eu estou falando para você, mas você fala assim, não, isso daí é muito fácil, você não conhece a minha vida. Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu tive problema com droga, eu tive problema com álcool, e tem a maioria dos meus dias até aqui, a maioria dos meus dias, a minha vontade sempre é voltar para a droga e desistir de tudo. Tem dias que eu estou tão mal, mas tão mal, que eu falo assim, moço, eu vou fechar o projeto, eu vou fechar a igreja, eu vou largar, vou abrir mão de tudo e vou viver a minha vida. Mas aí algo me confronta, pastor, o que te confronta? Se eu sou filho de Deus ou filho do diabo? Muito simples isso. Porque sendo filho do diabo, eu vou agir como ele age. Então quando alguém bate na minha face, eu não vou oferecer o outro lado. Eu vou agir como eu sempre agi, na minha vontade, na minha decisão, na minha escolha de querer pagar o mal com outro mal. Mas aí quando eu me torno filho de Cristo, eu entendo, não, peraí, eu agi assim, agora eu tenho que agir diferente. Ei, mas pastor, então você está querendo dizer que eu não vou sentir uma vontade, quando alguém dá um tapa no meu rosto, eu vou sentir a vontade de dar outra face? Não, você não vai sentir. Você vai sentir raiva, ódio. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Nós precisamos entender que andar na graça de Deus é a manifestação, trazer a manifestação do poder de Deus para a nossa ação. E esse poder vai fazer outras pessoas se tornar filhos de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E lá na carta que nós lemos, ele fala assim, porque não é de muitos pais, não é de muitos pais, é porque vocês precisam andar como eu ando, para que vocês sejam os meus imitadores. Vamos ler lá de novo? Olha isso. Ixi, sumiu o texto aqui. Oh, glória. Achei, 1 Coríntios 4, versículo 15, olha aí. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. O que ele está falando? Eu não estou gerando vocês para para ser filhos meus, não, eu estou gerando vocês para ser filhos de Deus, ter o Evangelho de Cristo entranhado em vocês. Vocês precisam entender que nós somos irmãos de Cristo, ou seja, o meu caminho então não vai ser diferente de Jesus, o meu caminho vai ser igual de Jesus. Quem está entendendo? Amém? Parece que eu estou meio perdido, mas é isso, não é? Glória a Deus. Olha o versículo 16: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. O apóstolo Paulo está falando, o poder que eu recebi lá de trás, através da morte de Estevão, o poder que eu recebi lá de trás, porque olha só como tudo se encaixou. Estevão morreu, o apóstolo jogaram a roupa de Estevão aos pés de Saulo. Saulo pega a carta com o rei para ir para Damasco, para perseguir, matar, espancar a igreja de Cristo. E ele vai, e no meio do caminho, uma luz aparece para ele, ele cai com o rosto em terra, e ali uma voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele pergunta: quem és tu? Ele fala: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Ou seja, o Saulo, ele não estava perseguindo a igreja de Cristo, Saulo estava perseguindo Jesus.
E aí a Bíblia diz agora que esse poder, que essa voz fala para ele: então agora você vai entrar na cidade de Damasco, você vai na rua tal, na casa tal, e lá você vai ficar até que eu vá até você, até que eu mande alguém. E nesse momento Paulo entra para dentro dessa casa, ele começa a jejuar naquela casa, ele começa a orar naquela casa, e Deus envia um profeta lá, e o profeta toca a vida dele, e as escamas dos olhos caem, e Paulo é batizado, e o poder de Deus toca na vida dele, e agora ele sai daquele lugar para executar o plano perfeito do Senhor, que é o quê? O plano perfeito do Senhor para Paulo foi o quê? A cruz para suas costas, a morte, a aflição, a injúria, a raiva das pessoas, mas manifestando poder na vida de outros. Pastor, manifestando poder na vida, para quê? Na vida dos outros, tornando filhos de Deus, e como filhos de Deus, mártires do Evangelho. Primeira vez que eu solto essa palavra nessa pregação, mártires. Então quer dizer que eu me tornar filho de Deus, eu vou me tornar um mártir. Pastor, por que eu vou me tornar um mártir? Porque alguém vai pegar a arma e vai botar na minha cara, e aí agora nega Jesus ou morre? Não, cara, não precisa desse extremo. E quando alguém bate na tua face, você nega a sua vontade e aceita Jesus, ou você nega Jesus e aceita a sua vontade? Quando alguém mente a seu respeito, como você age? Quando alguém levanta calúnias de você, como você age? Quando alguém está te xingando, como você age? Quando alguém te rouba? Nós ficamos esperando o extremo, né? Nossa, agora eu vou me tornar um mártir do Senhor, porque eu sou filho de Deus agora. E aí se o cara chegar, eu vou para aquele país lá que mata as pessoas por amor de Cristo. E aí quando o cara chegar com a metralhadora, eu vou falar: não, eu não nego Jesus. Mas nós negamos Jesus todos os dias, nas pequenas coisas, cara. Nós negamos Jesus quando alguém bate na nossa face, nós negamos Jesus quando alguém rouba o que é nosso. Se alguém passar com o carro e me fechar no trânsito, se alguém bater no meu carro, eu não consigo abrir mão do meu direito. Não, pastor, porque você não viu, o fulano de tal estava errado, bateu no meu carro atrás, tem que pagar tudo. É assim que a gente age, né? É o meu direito. Irmão, você pegou o meu negócio aí, que eu ia comer, é meu? E a gente briga. Negamos, Carol, escute isso. Nós negamos Jesus pelo tapa no rosto, porque nós não entregamos o outro lado. Você acha que quando alguém chegar com a arma e botar na nossa cara, você acha que vai acontecer o quê? Nós negamos Jesus quando nós temos a oportunidade de fazer o bem para uma pessoa e nós não fazemos o bem, e nós não fazemos. Você acha que você vai manifestar o quê? Nós precisamos olhar para dentro de nós e entender esses versículos que foram lidos aqui hoje. E justamente o versículo de 1 Coríntios, esqueci agora, acho que é 13, 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão no Senhor, e a obra do Senhor é ter filhos. Então quer dizer que a obra do Senhor não é eu orar e ler Bíblia e jejuar. Isso é o prazer que tem que estar em mim. E é aqui que os apóstolos erraram, queridos. Eles quiseram colocar o seu prazer como um trabalho e o trabalho como prazer. É isso que tem acontecido nesses dias. Por isso que quando o evangelho, quando o poder precisa alcançar uma pessoa, não alcança. Pastor, por quê? Porque o poder de Deus não alcança as pessoas. Deus é limitado agora. Deus ele não consegue romper, não, queridos. Porque eu e você, nós não assumimos aquilo que é nosso por direito. Nós não assumimos isso.
Nós não assumimos a identidade de filhos de Deus. Nós não assumimos a identidade de irmãos de Jesus. E enquanto isso, a nossa geração está indo para o inferno, cara. Enquanto isso, a sua mãe, uma hora dessa, pode estar indo para o inferno. Enquanto isso, o seu irmão, o seu pai, o seu irmão está indo para o inferno. Porque você não se posiciona no Evangelho. E você não se posiciona no Evangelho porque eu vou sofrer. Porque eu tenho sofrido demais. E nisso o tempo vai passando. Um dia, eu não ia falar isso não, mas eu vou falar. Um dia, meu pastor, ele pregou sobre fazer mártires, né? E eu tive um sonho. E nesse sonho, é como se fosse muito real. De muitas pessoas perdendo a salvação. Eu vou falar perdendo a salvação, porque eu tenho certeza que se eu falar inferno, muitos vão me atacar. Mas eu sei que o inferno não existe, tá? Mas muitas pessoas perdendo a salvação. Muitas pessoas. E Jesus, ele me fazia essa pergunta: e aí, o que você vai fazer? E aí eu me via muito tempo no celular, eu me via muito tempo com outras coisas, eu me via embaraçado com as coisas dessa terra. E muitas pessoas indo para o inferno. Quando eu acordei de manhã, a única coisa que ficou no meu coração, enquanto eu estou parado, enquanto eu não estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, muitas pessoas estão indo para o inferno. Muitas pessoas estão perdendo a sua salvação. Quem está entendendo isso? Pastor, me prova isso na Bíblia. Quando teve o dilúvio, Deus chamou Noé, não chamou? Noé, ele se empenhou em construir a arca, mas ao mesmo tempo que ele construía a arca, ele se empenhou de chamar sua família para entrar dentro da arca, e aqueles que estavam lá. As pessoas não quiseram. Agora, pare e pensa um pouco comigo. Noé, ele construiu a arca para ele entrar, para aqueles que escutassem ele entrasse. E se a sua família falasse: não, eu não vou entrar? Tinha alguma forma deles entrar na arca? Quem está entendendo? Eu acredito que a pregação de Noé não era só aquilo que ele falava, mas aquilo que ele vivia na sua identidade. E é isso que você precisa entender hoje, lindão e lindona que está me escutando aqui hoje. Você precisa tomar posse da identidade sua em Deus, de filho de Deus, mas não só de palavras, mas trazer essa identidade para a sua ação, trazer essa identidade para a sua vida. Sabe, eu acho que está na hora da gente se arrepender e entender que para mudar o ambiente que nós estamos, primeiro precisa ser mudado algo dentro de nós. E é isso que nós temos que descobrir. O que precisa ser mudado dentro de mim? Talvez é a chavinha que precisa ser girada. Que agora, eu sendo filho de Deus, eu não ajo como eu queria agir, mas eu ajo como um autêntico filho de Deus. E exemplo a gente tem ou não tem? Exemplo a gente tem. Mas quando a gente pega a palavra para ler o exemplo, a gente acha que essa palavra é louca. A gente acha que essa palavra é mentira. Nós agimos como os filhos das trevas, que viram a luz de Cristo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Quem é você nessa história? Você é um filho de Deus que aceita a luz para dentro de você? Ou você é um filho das trevas que tem desprezado a luz de Cristo? Você é igual àquela cidade em que habitava em meio às trevas, mas viu a luz e não conseguiu ter a luz. Sabe, eu acredito que está na hora de haver um conserto dentro de nós. Está na hora de haver um conserto dentro de nós. E aqui eu quero confessar um pecado meu. Eu quero confessar que por muitas vezes eu parei de pregar, eu parei de fazer algo de Deus na minha vida por medo da rejeição dos homens. Muitas vezes Deus me deu alguma estratégia, algum caminho para me seguir, e eu retrocedi nisso
porque eu tinha medo da rejeição dos homens. E eu quero confessar diante de vocês, porque Deus ele colocou isso no meu coração no domingo à noite, quando eu fui pregar em um lugar. Antes de eu pregar nesse lugar, eu comecei a tremer, a suar, e eu tive muito medo da palavra que eu ia liberar naquele lugar, e eu tive medo da rejeição, mas mesmo assim eu preguei. Eu acredito que Deus já estava me curando ali, mas eu quero confessar isso aqui diante de vocês, para que eu não retroceda mais, mas que eu avance, que eu seja curado, e eu avance naquilo que Deus me chamou para fazer. Então você precisa entender também, queridos, que o Evangelho de Cristo vai trazer rejeição para você, vai trazer humilhação para você, vai trazer aflição para você, mas vai trazer aquilo que o mundo não pode te dar, a paz que excede todo o entendimento para dentro de você. Então eu não sei qual é o ambiente que você está. Talvez o seu quadro de vida hoje é a depressão. Talvez a depressão tenha reinado no seu coração. Talvez a infidelidade tenha reinado no seu coração. Talvez você é uma pessoa que não consegue ser constante. Talvez você não tenha firmeza. Talvez você é uma pessoa que não tem mais alegria em você. Eu quero te falar uma coisa. Você precisa entender que para ter a paz de Cristo dentro de você, para ter a felicidade, a alegria de Cristo dentro de você, você tem que estar disposto a colocar a sua carne em ponto de humilhação. Você tem que estar disposto a colocar a sua carne em se submeter à palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por cada uma dessas pessoas que ouviram essa ministração, que pararam nesse vídeo até aqui. Pai, eu declaro em nome de Jesus que aonde há algum espírito de depressão, de tristeza, de aflição, algum espírito, Pai, de enfermidade, Pai, em nome de Jesus eu libero uma palavra agora. E eu declaro sobre a vida dessa pessoa, espírito das trevas, que tem trazido todo tipo de enfermidade, todo tipo de maldição, em nome de Jesus, cai agora por terra. Sai dessa vida agora, solte essa vida agora em nome de Jesus. E eu declaro a tua cura agora, Pai, sobre cada uma dessas pessoas, Pai. Eu declaro a tua restauração agora. Eu declaro a libertação sobre aquele, ó Pai, que tem um vício da droga, do álcool. Pai, em nome de Jesus, que ele seja liberto agora. Que aquela pessoa que tem um vício do cigarro, Pai, em nome de Jesus, que ela seja liberta agora, para a glória do teu santo nome. Que esse evangelho, ó Pai, que tem o poder de transformar vidas, assim como me transformou e transformou a tantos, Pai, eu libero agora sobre a vida dessa pessoa, e eu declaro agora, em nome de Jesus, seja livre agora, em nome de Jesus, e que aquele que está caído, Pai, que o teu poderoso e maravilhoso Espírito Santo pegue na mão agora, que faça trazer o arrependimento, que o convença agora sobre essa palavra, e coloque ele de pé em nome de Jesus, como um filho do Senhor, para se tornar um mártir para essa geração, para morrer por essa geração, e liberar o poder dos céus que transforma a vida, em nome de Jesus, amém e amém.